Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Angélis Ariadne e eu estou novamente aqui para falar sobre mais um assunto interessante. Nós vamos falar hoje sobre padrasto. Quem é essa pessoa na família? Tá tão atual isso, a maioria das famílias tem padrastos, né? Então é uma realidade de nossa vida e hoje nós vamos falar sobre o padrasto. Quem é essa pessoa? Qual a importância dele na família, tá bom? E antes que você se esqueça, já se inscreva no nosso canal, já dê o seu like e quando você terminar de ver o vídeo, compartilhe. Com certeza você conhece alguma família em que o padrasto está presente. Bom, padrasto é agora uma realidade nas nossas famílias. A maioria das famílias hoje em dia tem padrasto, né? Quem é o padrasto? Padrasto é aquele homem que chegou agora, né, como homem na família, que está exercendo ali o papel de esposo, o papel de pai, né? No caso, o pai saiu, né, da realidade da família e agora entrou o padrasto, que é o novo esposo da mamãe. E essa relação às vezes começa bem conturbada. Muitas vezes ela não consegue, a família não consegue resistir, né, a esse novo membro. Porque são relações complicadas e não é fácil de se lidar. O padrasto, quando ele entra na família, quando a mãe casa com uma nova pessoa, vocês precisam entender que você como padrasto tem crianças já mais frutos da relação passada, você precisa entender que a criança ela não vai te aceitar rápido, de bom grado, naturalmente, como você é. Você precisa ir conquistando a criança aos poucos, você precisa conseguir esse espaço no coração dos filhos, né? Não é tão fácil assim. Às vezes o padrasto ele entra na família achando que ele já tem que ser obedecido, tem as suas regras e todo mundo tem que aceitá-lo e pronto, acabou. E não é bem assim. Criança, ela geralmente, quando ela passa por uma separação, né, dos pais, ela tem um trauma, ela não aceita, é muito difícil para ela sente muita falta do pai. E aí chega essa pessoa nova querendo tomar o lugar do pai dela. Então ela tem que entender, né? Você precisa mostrar para ela com os seus atos, com o tempo, que você não vai tomar o papel de pai no coração dessa criança. E por mais que você esteja ali presente e faça esse papel de pai, mas ela precisa entender que o pai é pai e você é o padrasto, mas que o respeito é o mesmo. E que o sentimento talvez possa realmente ser de um pai, mas isso é com o tempo. E também precisa entender que não há uma disputa entre você e a criança pela mãe. Ela precisa entender que você ali é um outro tipo de relação, né? Que você é o esposo da mamãe e que você é o padrasto dela, mas que você não tá ali para tomar a mãe da criança. Isso é muito complicado, porque a criança ela precisa ser conquistada. E às vezes não há essa relação, não há esse entendimento, esse respeito pelo padrasto, do padrasto pelas crianças e das crianças pelo padrasto. E isso se torna muito difícil, não é um assunto fácil, não é uma relação fácil, né? Então precisa haver, antes de tudo, um respeito, tá? O padrasto que está entrando na família, o homem que está entrando na família para exercer esse papel, ele precisa ter muito tato, muito cuidado ao entrar nessa família, entender esse contexto, conhecer bem e ir aos poucos conquistando aquela criança, tá? Geralmente tem mais do que uma criança, cada uma é de um jeito, então precisa ter todo esse cuidado. Bom, o padrasto, ele precisa tomar algumas atitudes quando ele assume uma família já praticamente pronta, como se dizem aí o pacote completo, né? Quando ele se casa com uma mulher que já tem filhos, precisa conversar antes com a esposa, né, sobre como são as regras da casa, como são os membros da família, como ela lida com as crianças, quais são as regras que ela tem, o que ele pode ajudar, o que ele pode contribuir, né, com ela nesse novo aprendizado, nessa nova empreitada de educação dos filhos, porque ele vai ter que fazer esse papel, né? Ele precisa assumir esse papel também junto com ela. Se há uma abertura para que ele também
exerça esse papel de educador, né, de orientador. Se ela tem mulheres que falam, não, são meus filhos e eu que vou educá-los e pronto, não quero que ninguém interfira. Tem mulheres que já deixam, então acho que tem que ser muito, muito bem conversado sobre as regras que ela quer, porque os filhos são dela, né? Então, além disso, você também precisa demonstrar para essa esposa, para essa mulher, que você é capaz de ajudá-la, né, nessa nova empreitada, que você ama as crianças dela. A primeira coisa que ela quer saber, que ela vai querer sentir com o tempo, é se você ama aquelas crianças ou não, tá? Porque se ela perceber que você não sente amor nenhum, que você não tem respeito pelos filhos dela, dificilmente ela vai confiar em você e essa relação ela vai ser estremecida. Então você precisa também conquistar essa esposa como mãe, provando para ela que você ama aquelas crianças e que você está ali para ajudar. Então não é fácil esse papel. Então assim, é com o tempo. Como vocês podem ver, tudo isso é com o tempo. Não adianta querer chegar chegando, que não vai adiantar, tá? Precisa haver também um respeito, uma paciência. Por quê? Porque geralmente tem traumas na família. Quando há separação, quando houve algum problema na família em que as crianças estão enfrentando, então precisa ter essa paciência, você precisa entender o contexto daquela família para que você consiga ajudar, né? E aí exige a paciência realmente, tá? Porque trauma é com muita conversa, né? É com muito carinho, muito amor que vai ser resolvido, não é fácil, tá? Precisa haver muito diálogo entre vocês, tá? Tanto você com sua esposa como com as crianças, para que sejam resolvidos todos os problemas. Como acabei de falar para vocês, é um homem que está chegando, né, na família, então ele está entrando num contexto pronto. Então ele, aos poucos, ele vai se encaixando e para se encaixar, às vezes bate, né? Às vezes em alguns momentos há conflitos entre essa família, então precisa haver diálogo para que todo mundo ali contribua para que essa família seja realmente uma família unida. Tá bom? Há famílias que, por exemplo, o homem casou com essa mulher e essa mulher já tinha filhos, mas a criança não teve contato com o pai, não conhece o pai, né? Então ela não sabe qual é o papel de pai antes desse padrasto entrar. Então aí esse homem precisa conversar com a mãe para perguntar para ela se com o tempo, se essa criança resolver chamá-lo de pai, essa mãe vai permitir, se ela concorda com isso, né? Se você realmente está preparado para isso, assumir o papel de pai de verdade, porque às vezes a criança é muito novinha, às vezes é um bebezinho e ele vai crescer achando que realmente você é pai, né? De verdade. Então não é um sentimento de padrasto, aí é pai mesmo. Como é que vai ser essa relação? Então precisa conversar com a esposa, vocês precisam deixar tudo pré-estabelecido já, né? Para que aquela família cresça, se desenvolva já com aquele conceito e que todos realmente estejam bem resolvidos quanto a isso. Bom, e eu quero falar para vocês também sobre o outro lado, né, do sentimento do padrasto que está entrando, né? Como é que a mãe tem que se portar a ele e os filhos, tá? Primeira coisa, os filhos e a mãe precisam conversar antes. A mãe precisa explicar para os filhos essa nova situação. Com certeza há um namoro e aí, né, os filhos vão conhecer essa pessoa e tal. Então a mãe precisa realmente ver se há uma aceitação dos filhos, né, com essa pessoa que está chegando agora, com esse novo membro. Precisa conversar com os filhos para que eles respeitem esse novo membro, que eles aceitem esse novo membro, né, na família. Explique para os filhos qual a função de cada um em relação filho e em relação padrasto. O respeito que tem que ter como pai, como um adulto que está ali para cuidar deles. Então eles precisam obedecer às regras, precisam respeitar acima de tudo, né? Precisam realmente agir como filhos. E não é qualquer conflito que chega, você não é meu pai, você não manda em mim. Não é bem assim a história. Então tem que ter assim, muito jogo de cintura, explicar para eles que ele é um novo adulto e que as coisas vão ser conversadas. Vai ter conflito? Vai, mas acima de tudo tem que ter respeito, né? Essa é a coisa primordial que tem que ter.
tá? Outra coisa, os avós, tanto do padrasto como da mãe, precisam também haver interação na família, precisam aceitar. Os pais desse homem vão receber netos, né? Então precisa tratá-los como netos. Não, a gente tem que fazer de tudo para que não haja rejeição, tanto do padrasto como dos filhos. Então ali todo mundo tem que trabalhar em conjunto para que essa família realmente desenvolva como uma família verdadeira. E com o tempo, com a prática de tudo isso, as coisas vão se tornando cada vez mais naturais e o sentimento ele vai aflorando, porque há um convívio, há um respeito, todo mundo cedendo de cada lado, como filho, como padrasto, como mãe, como avós. Então todo mundo ali tem que fazer de tudo para que essa família dê certo, tá? Não é só o padrasto, não é só a mãe, não é só é todo mundo em conjunto para um bem maior. E é isso, gente, não tem um segredo, uma receita para isso. Por quê? Porque cada família é cada um tem a sua realidade, o seu desenvolvimento. Então o que a gente precisa entender realmente é o diálogo, né? Tem que estar acima de tudo. A pessoa precisa entender em que contexto ela está entrando, como é a realidade daquela família, no que ela está se metendo e se ela está a fim de assumir aquele risco, né? E depois que entrou, já é um padrasto, já está na família, já está inserido, então precisa vestir a camisa. Todo mundo precisa estar ali juntos, né, coesos num objetivo para que realmente virem uma família natural, uma família normal, com os seus conflitos, como toda família tem, né, famílias normais, mas que com o diálogo e com o amor possa ser resolvido tudo, tá bom? Então aí de novo eu falo para vocês, nos ajudem, tá bom? Eu espero que eu tenha passado a mensagem para vocês, tá? Desenvolvimento humano, família, ser humano é uma coisa complicada, né? É relacionamento, mas juntos nós vamos conseguir, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu preciso que vocês deem o seu like, que vocês ali compartilhem, pode comentar o vídeo, como é que é a relação da família de vocês, o que vocês acham, tá? Aqui vai estar outros vídeos que a gente fez também, tudo relacionado à família. Eu gostaria que vocês pudessem dar uma olhada, tá? Porque é um aprendizado. A cada vídeo que a gente está fazendo é um aprendizado, tanto meu como pesquisas que a gente fez e quer passar para vocês do geral, de como acontece, para tentar ajudar um pouquinho cada família aqui presente, tá bom? Então dê o seu like, compartilha, tá bom? E posta, tá bom? Posta nas suas redes sociais, pode também colocar os seus comentários aí, tá bom? Eu conto com vocês e muito obrigado mais uma vez.